A única irmã entre 4 irmãos, e mesmo assim condenada a sofrer sozinha. Mas o que ninguém sabe é que por trás daquele sorriso frágil existia uma verdade tão profunda, tão cruel, que poderia destruir qualquer família. Ela era a luz daquele lar, a única filha, aquela que cuidava de todos, mesmo quando ninguém cuidava dela. E por anos, engoliu o próprio choro, acreditando que o amor da família era suficiente para protegê-la. Mas estava errada, muito errada. Porque no dia em que mais precisou, aqueles 4 irmãos, os mesmos que ela defendia de tudo e todos, simplesmente viraram as costas. E naquele silêncio frio, ela descobriu uma dor que nenhuma irmã deveria sentir. A dor de existir e mesmo assim ser invisível. O que realmente aconteceu dentro daquela casa, porque a única irmã foi deixada para sofrer, enquanto todos fingiam não ver. Hoje, pela primeira vez, a verdade vem à tona. E quando você descobrir o motivo, seu coração nunca mais será o mesmo. Ela sempre foi a única menina naquela casa barulhenta, cheia de passos pesados, vozes masculinas e discussões sem fim. 4 irmãos, 4 tempestades, cada uma com sua força, sua fúria, sua forma de ocupar espaço. E ela, apenas uma, a única filha, a única irmã, a única que, desde cedo, aprendeu a ser silêncio quando todos eram trovão. Nossa, você é a joia da casa. A princesinha entre 4 príncipes. Eles vão te proteger para sempre. Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que, no fundo, aquela menina crescia carregando uma solidão tão grande que parecia uma segunda pele. Porque ser a única menina não a transformou em prioridade, a transformou em responsabilidade. Não em cuidado, mas em cobrança. Não em amor, mas em obrigação. E foi assim que a vida dela começou, cheia de expectativas, mas vazia de apoio. O início do silêncio. Ela tinha 9 anos quando percebeu pela primeira vez que seus irmãos não eram seus guardiões. Todos falavam isso, vizinhos, parentes distantes, até a própria mãe. Mas a realidade era outra. Os 4 meninos estavam sempre ocupados demais para olhar para ela. Brigavam entre si, competiam, disputavam espaço. E ela apenas observava, torcendo para que, um dia, um deles estendesse a mão. Afinal, não era esse o papel dos irmãos? E cada vez que ela tentava falar, contar sobre o dia na escola, sobre a menina que riu do seu cabelo ou sobre o professor que elogiou sua redação, eles não ouviam. Os 4 irmãos olhavam um para o outro, como se vivessem em um mundo onde ela não existia. Ou, pior ainda, onde ela era apenas uma sombra passageira. Foi ali que nasceu um tipo de dor que nenhuma criança deveria sentir. A dor de falar e não ser ouvida. A menina que aprendeu a ser forte demais. Com o tempo, ela entendeu algo que mudaria sua vida. Se ninguém ia cuidar dela, ela teria que cuidar de si mesma. Aos 12 anos, já fazia coisas que muitas mães ensinavam às filhas aos 18. Sabia lavar roupa, arrumar a casa, preparar comida, fazer curativos nas brigas dos irmãos, encontrar camisas perdidas, acalmar gritos, apagar incêndios emocionais, e tudo isso sem receber o obrigado. A mãe trabalhava muito. O pai era ausente. Fisicamente presente, mas emocionalmente distante. E os irmãos? Eles seguiam a vida. Ela não era vista como irmã. Era vista como suporte, apoio, fundo emocional. E foi assim que ela cresceu, aprendendo que amar demais podia doer mais que qualquer machucado. Quando fez 14 anos, algo mudou. Ela começou a sentir coisas novas, fragilidade, medos mais profundos, dúvidas sobre o próprio valor. Era adolescente e precisava desesperadamente de alguém. Uma conversa, um abraço, qualquer coisa que lembrasse que ela não estava sozinha. Um dos irmãos começou a passar noites fora. O outro entrou numa fase de rebeldia. O terceiro se envolveu com pessoas perigosas. O mais velho assumiu um papel de chefe da casa, mas com uma frieza tão grande que chegava a gelar o ar ao redor. E ela virou o para-raios emocional de todos. Quando um brigava, vinha até ela reclamar. Quando o outro precisava de dinheiro emprestado do lanche dela, pegava. Quando algum deles quebrava algo, era ela quem levava a culpa por não ter organizado direito. Quando todos estavam nervosos, era nela que descontavam. E, mesmo assim, ela sorria, porque aprendeu que,
Naquela casa, a paz dependia dela. Mas por dentro, algo estava quebrando, silenciosamente. Aos 17, ela teve a primeira oportunidade de ir atrás do próprio sonho, uma bolsa parcial para um curso que adorava. Estava tão feliz que mal conseguia dormir. Finalmente, algo era dela. Finalmente, algo não dependia dos outros. Mas mal sabia que seria exatamente ali que receberia a maior facada emocional da adolescência. Na noite anterior ao início do curso, ouviu seus irmãos conversando na cozinha. Eles achavam que ela estava dormindo, mas não estava. E as palavras deles ecoaram como tiro no peito. Ela não tem cabeça para isso. Quem vai fazer as coisas de casa? Ela quer fugir das responsabilidades. Acha que é alguém especial só porque é a única irmã. Se ela for, a casa vira um caos. Ela sentiu algo morrer dentro dela. A bolsa de estudos, o sonho, o futuro, tudo parecia se desfazer como fumaça. No dia seguinte, não foi ao curso. Mentiu dizendo que não era o momento. E ninguém perguntou o porquê. Ninguém percebeu o olhar apagado. Ninguém notou o sorriso quebrado. Ninguém notou, porque ninguém olhava para ela. A responsável por tudo. Quando completou 20 anos, ela já fazia o papel de mãe, irmã, terapeuta, enfermeira, organizadora, finance manager, faxineira e ainda era culpada de tudo que dava errado. Se alguém falava alto demais, você irritou ele. Se alguém não comia, você não fez comida boa. Se alguém chegava tarde, você não controlou. E o pior? Ela acreditava. Acreditava profundamente que era responsável, que tinha falhado, que poderia ter feito mais. Esse é o poder destrutivo de uma família que não valoriza quem ama. Faz a pessoa acreditar que seu amor não é suficiente. O dia que mudou tudo. Aos 23 anos, veio o momento que partiu sua alma. A mãe adoeceu. Muito. E mais uma vez, ela foi a única a assumir tudo. Enquanto os irmãos se afastavam, dizendo que não sabiam lidar, ela passou noites inteiras segurando a mão da mãe, trocando compressas, chorando calada, implorando por mais um dia. Mas a vida é cruel. E naquele dia nublado, com cheiro de hospital e desespero, a mãe partiu. E com ela, tudo que restava de força dentro da filha. Ela voltou para casa e encontrou os irmãos sentados, frios, perdidos. Mas nenhum deles reparou no tremor das mãos dela. Nenhum percebeu que ela mal conseguia respirar. Nenhum perguntou se ela estava bem. Afinal, ela sempre foi forte, não é? E foi ali, naquele silêncio pesado, sufocante, que ela entendeu a verdade que negou por anos. Ela nunca teve irmãos. Ela tinha convivido com 4 estranhos, 4 sombras, 4 ausências. E pela primeira vez, ela chorou não por dor, mas por libertação, a decisão. No dia seguinte, ela fez algo que ninguém esperava. Se colocou em primeiro lugar. Arrumou a mala, pegou seus poucos documentos, algumas roupas e foi embora. Não bateu porta, não gritou, não pediu permissão. Apenas foi. E naquele momento, pela primeira vez na vida, ela existiu por si mesma. O renascimento de uma alma ferida. A vida longe deles não foi fácil. Ela teve medo, teve crises, teve noites devastadoras. Mas também teve algo que nunca teve antes. Liberdade. Liberdade para aprender, para crescer, para errar, para sonhar, para recomeçar. E, com muito esforço, anos de terapia, estudo, trabalho duro, ela floresceu. Hoje, não é apenas a única irmã entre 4 irmãos. É a mulher que sobreviveu o impossível. A mulher que renasceu da dor. A mulher que descobriu seu próprio valor, apesar de tudo. E quando olha para trás, finalmente entende. Nunca foi ela que não era suficiente. Eram eles que nunca souberam amar. Depois que deixou aquela casa que por anos foi sua prisão emocional, ela achou que finalmente encontraria paz. Mas a verdade é que a liberdade não vem acompanhada apenas de leveza. Ela também traz medos profundos, inseguranças que já estavam ali, adormecidas dentro dela, esperando o momento de explodir. Ela caminhava pelas ruas com uma mala pequena na mão e um vazio enorme no peito, tentando entender como uma pessoa que deu tudo de si por tantos anos poderia se sentir tão perdida no único momento em que decidiu se escolher.
Mas era assim mesmo. Quando você passa uma vida inteira sendo suporte emocional de todos, sair desse papel machuca, confunde, assusta. Nos primeiros dias longe dos irmãos, tudo parecia silencioso demais. Sem gritos, sem cobranças, sem passos pesados na casa, sem portas batendo, sem acusações veladas. Apenas silêncio. E foi nesse silêncio que ela percebeu algo que jamais havia percebido antes. Ela não sabia quem era. Não como mulher, não como pessoa, não como alma. Por tanto tempo sua identidade foi mudada pelos outros. O que ela devia fazer, como devia se comportar, o que deveria sentir, quem deveria agradar. Que agora, longe de tudo isso, ela se via como uma sombra tentando se transformar em luz. Nos primeiros dias, dormiu pouco, chorou muito. Tinha medo de ter tomado a decisão errada, medo de não conseguir se sustentar, medo de não encontrar rumo algum. Mas, acima de tudo, tinha medo de descobrir que não era forte o suficiente para se reconstruir. Só que a vida tem um jeito curioso de ensinar. Às vezes, é preciso quebrar completamente para descobrir que ainda é possível renascer. Ela conseguiu um pequeno emprego como atendente em uma cafeteria. Era simples, nada glamouroso, mas era dela. Um lugar onde ninguém a conhecia, onde ninguém esperava que ela resolvesse tudo, onde ninguém colocava peso sobre seus ombros. Era a primeira vez que vivia em um ambiente onde sua existência não era medida pelo que ela fazia pelos outros, e aquilo foi libertador e assustador ao mesmo tempo. A cada café servido, a cada cliente atendido, a cada sorriso trocado, ela sentia um pedaço da identidade perdida voltando lentamente. E, mesmo assim, à noite, quando chegava no quarto alugado, o passado voltava como um fantasma indomável. Ela se perguntava: será que os irmãos sentiram minha falta? Será que alguém percebeu que eu fui embora? Será que pensaram em me ligar? Mandaram mensagem? Será que, finalmente, entenderam o quanto eu fazia? Mas o celular permanecia em silêncio. Um silêncio que doía mais do que qualquer grito que já tinha recebido. Era a confirmação de algo que ela sempre soube, mas nunca teve coragem de aceitar. Ela era substituível, descartável, invisível, pelo menos para eles. Mas era exatamente nesse ponto que começou a verdadeira virada emocional da vida dela. Porque quando você se dá conta de que ninguém virá te salvar, algo dentro de você acende uma chama. Uma chama que te faz perceber que talvez, pela primeira vez na vida, a única pessoa que realmente pode cuidar de você é você mesma. Ela começou a estudar à noite. Lembrou da bolsa que perdeu anos antes. Lembrou das palavras cruéis dos irmãos dizendo que ela não tinha cabeça para isso. E aquilo virou combustível. Se antes ela estudava para ser reconhecida, agora estudava para se libertar. Cada página lida era um passo longe da dor. Cada texto escrito era um tijolo novo na construção da mulher que ela estava se tornando. Ela anotava sonhos em cadernos, assistia a vídeos motivacionais, lia sobre psicologia, sobre traumas familiares, sobre relações tóxicas. E quanto mais aprendia, mais entendia que a dor dela tinha nome: negligência emocional, abandono silencioso, invisibilidade afetiva. Termos fortes, pesados, mas que descreviam perfeitamente a forma como viveu. E ela percebeu que sua vida inteira não foi falta de amor. Foi excesso. Ela amou demais quem lhe deu de menos. Mas agora, algo começava a mudar dentro dela. Aos poucos, começou a fazer novas amizades no trabalho. Pessoas que a viam de verdade. Pessoas que perguntavam se ela estava bem e esperavam a resposta. Pela primeira vez, ela sentiu que era ser cuidada. Sentiu que era existir sem precisar provar nada. E isso abriu uma ferida, mas também começou a cicatrizar muitas outras. Até que uma tarde, enquanto limpava uma mesa da cafeteria, ouviu uma conversa entre duas clientes que falavam sobre famílias e traumas. E, sem querer, ela escutou uma frase que caiu dentro dela como um trovão. Nem sempre quem cresce com você é sua família. Às vezes, sua verdadeira família é aquela que você encontra no caminho. Ela congelou. Seus olhos encheram de lágrimas. Era isso. Era exatamente isso. A vida inteira ela acreditou que precisava ficar ao lado daqueles irmãos porque eram sua família de sangue. Mas sangue não garante amor, nem respeito, nem cuidado, nem reciprocidade. Naquela noite,
Sentada em sua cama, ela olhou para sua mala, a mesma mala com a qual fugiu daquela casa, e entendeu que não fugiu dos irmãos. Não fugiu das responsabilidades. Não fugiu do passado. Ela simplesmente correu em direção à vida que sempre mereceu. E assim começou a transformação mais bonita e mais dolorosa da vida dela. Aprender a viver por si mesma. Cameron Arrows. Ter medo. Tropeçar. Say Levaner. Recomeçar. Crescer. Se reconstruir. E enquanto isso acontecia, algo inesperado começou a surgir. Seus irmãos, finalmente, notaram sua ausência. Mas não porque sentiram falta dela. Não porque queriam o bem dela. Mas porque, pela primeira vez, tiveram que lidar com a casa, com as responsabilidades, com a bagunça emocional que sempre deixaram para ela resolver. Foi aí que perceberam, tarde demais, que a irmã que sempre consideraram forte era também a que segurava tudo. Quando tentaram ligar, ela não atendeu. Não porque queria machucá-los, mas porque, pela primeira vez, escolheu a si mesma. E naquele silêncio entre a ligação perdida e o coração acelerado dela, algo ficou claro. Ela não precisava mais deles. O que ela precisava, e sempre precisou, era dela mesma. Mas o destino, que nunca deixa histórias inacabadas, ainda tinha mais uma volta para dar. Algo estava prestes a acontecer com um dos irmãos, algo que mudaria para sempre a maneira como todos enxergavam aquela irmã invisível. E quando esse momento chegasse, ela seria forçada a decidir entre o passado que tentou deixar para trás e o futuro que finalmente estava construindo. Mas, dessa vez, a decisão não seria baseada em culpa, medo ou obrigação. Seria baseada em algo muito mais profundo. Quem ela estava se tornando? A mulher que nasceu da dor. A mulher que aprendeu a existir. A mulher que descobriu seu valor. E, quando o passado bater à sua porta novamente, porque ele sempre bate, ela estaria pronta. Não para voltar, mas para mostrar que ninguém pode apagar o brilho de quem aprendeu, finalmente, a brilhar por si mesma. Quando finalmente parecia que sua vida estava começando a encontrar um ritmo diferente, um equilíbrio silencioso, uma espécie de paz que ela nunca imaginou sentir, algo totalmente inesperado aconteceu. Algo que faria o passado bater à sua porta com a força de um vendaval, exigindo respostas, cicatrizes, escolhas e verdades que ela evitou por anos. Numa noite chuvosa, enquanto estudava sentada no chão do pequeno quarto, com livros abertos e anotações espalhadas, seu celular vibrou. Era um número desconhecido. Ela ignorou. Viber de novo. Ignorou outra vez. Na terceira vez, atendeu por impulso, e a voz do outro lado quase fez sua alma tremer. Era um dos irmãos. Aquele que sempre a tratou com mais frieza, o que menos olhou para ela, o que mais exigiu, mais cobrou, mais julgou. A voz dele estava trêmula, desesperada, quase irreconhecível. Ele disse apenas uma frase. Aconteceu uma coisa. Precisamos de você. O mundo dela parou. Pela primeira vez, depois de meses, ela ouviu sua própria respiração escapar pesada, como se um peso antigo tivesse pousado novamente sobre seus ombros. Ele explicou que o irmão do meio, aquele que sempre foi impulsivo, briguento, instável, havia sofrido um acidente grave. Estava entre a vida e a morte. Precisavam dela no hospital. E ali, no meio daquela chuva que batia forte na janela, ela ficou paralisada, com o celular na mão, entre duas vidas, a antiga, que a destruiu, e a nova, que tanto lutou para construir. Seu coração dizia uma coisa, sua mente dizia outra. Sua alma estava dividida. Por alguns minutos, ficou sentada sem se mover, deixando as lágrimas caírem sem entender se eram de medo, de raiva, de tristeza ou de exaustão. Porque, no fundo, ela sabia. Aquele telefonema era o teste final. A vida estava perguntando, quem você é agora? E foi nesse instante que algo dentro dela começou a falar. Não a menina machucada que foi ignorada, não a jovem que cresceu apagada na sombra dos irmãos, mas a mulher que renasceu da dor. Ela levantou devagar, enxugou as lágrimas, respirou fundo e tomou a decisão que mudaria tudo. Ela iria. Não por eles, não por culpa, não por obrigação, mas porque queria saber se já era forte o suficiente para enfrentar seu passado sem se quebrar de novo. O caminho até o hospital parecia uma eternidade.
A chuva transformava a cidade em reflexos distorcidos, como se o mundo inteiro estivesse chorando com ela. Cada passo ecoava memórias que tentava esquecer. As discussões, os silêncios, os julgamentos, as noites que chorou sozinha, os dias que implorou por carinho e recebeu cobrança, os momentos em que anulou a si mesma para caber em um lugar onde nunca coube. Quando chegou ao hospital, seus irmãos estavam lá, os 4, mas estavam diferentes. Não fisicamente, em algo muito mais profundo. Eles estavam quietos, assustados, perdidos. Pela primeira vez, pareciam humanos. E quando a viram, o silêncio tomou o corredor. Era como se o tempo tivesse parado. O mais velho a encarou como se estivesse vendo um fantasma. O segundo abaixou a cabeça, incapaz de encarar seus próprios erros. O terceiro respirou fundo, como se tivesse ensaiado 1000 desculpas e nenhuma fosse suficiente. E o quarto, aquele que ligou, tinha lágrimas nos olhos. Ela se aproximou devagar. Não disse nada. Eles também não. Porque não existia palavra capaz de consertar anos de abandono, peso emocional, feridas profundas e culpas silenciosas. O médico apareceu e explicou o estado do irmão ferido. Era grave, muito grave. Poderia não sobreviver. O chão dela tremeu. Não porque queria agradar os irmãos, mas porque, apesar de tudo, ainda havia uma parte dentro dela que tinha guardado amor, mesmo machucado, mesmo maltratado, mesmo ignorado. E aquilo doía. Doía porque, por mais que tentasse ser forte, ela ainda era humana. Ainda tinha coração. Ainda tinha memória. E cada memória puxava a outra, construindo um mosaico emocional confuso entre afeto antigo e dor acumulada. Ela entrou na sala onde o irmão estava. Quando viu o corpo dele conectado a máquinas, respirando com dificuldade, sentiu algo rasgar por dentro. Era como ver um desconhecido que, em algum momento do passado, já foi parte da sua vida. Ela se aproximou da cama. Seus dedos tremiam. Tocou a mão dele, e naquele toque, a vida inteira passou pela cabeça dela. As brigas, os risos distantes, o jeito irresponsável dele, as vezes que ele a ignorou, as vezes que esperou que ela resolvesse os problemas dele, as vezes que não devolveu nada do amor que ela tentou oferecer. Mas, naquele momento, nada disso importava. Ele estava frágil. Humano, mortal. E ela estava viva para testemunhar aquilo. Sentou ao lado dele. Pela primeira vez, falou tudo que guardou durante anos, não com raiva, não com grito, mas com uma sinceridade tão profunda que parecia cortar o ar ao redor. Ela contou das noites em que chorou sozinha, dos sonhos que abandonou, da culpa que carregou, das palavras que nunca recebeu, do amor que nunca ganhou de volta. Contou da dor de ser invisível, da dor de ser responsável por tudo, da dor de não ser vista como irmã, mas como ferramenta emocional. E enquanto falava, percebeu algo surpreendente. A dor não estava mais acumulada. Ela estava saindo, escorrendo, fechando. Por fim, os irmãos observavam pela porta. Cada palavra dela era como um espelho que eles sempre evitaram. E naquele corredor silencioso, algo começou a mudar dentro deles, não por obrigação, mas porque finalmente estavam vendo aquilo que nunca quiseram enxergar, a irmã que eles destruíram sem perceber. Horas se passaram. O irmão ferido finalmente abriu os olhos. Olhou para ela. Chorou. Pediu desculpas com uma voz tão fraca que mal chegava aos ouvidos. Foi a primeira vez na vida que ouviu um pedido de perdão vindo de um deles. E naquele instante, ela entendeu. Perdão não é voltar para quem te machucou. Perdão é se libertar do peso que te prende ao passado. Quando ele apertou a mão dela, ela retribuiu. Não por apego, mas por encerramento, por maturidade emocional, por curar. No dia seguinte, ficou no hospital apenas o necessário. Ajudou, mas não se anulou. Esteve presente, mas não perdeu a si mesma. Mostrou amor, mas não deixou que confundissem com submissão. E quando o irmão se estabilizou, ela tomou a decisão final, a mais importante da vida dela. Chegou perto dos 4 irmãos. Olhou nos olhos de cada um com uma calma que nunca teve, e disse, com a voz mais firme da sua vida, eu amo vocês, mas eu amo a mim mesma agora, e não vou voltar para aquela vida. Posso perdoar, mas não posso esquecer quem eu era lá. Os irmãos choraram.
Pediram para ela ficar. Prometeram mudar. Prometeram tentar. Mas ela sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Porque sabia que promessas não apagam anos. E sabia que a mulher que se tornou não cabia mais naquela casa. Ela voltou para sua vida, para seus estudos, para seu trabalho, para sua liberdade. E, pela primeira vez, voltou para si mesma. Ela entendeu que ser a única irmã entre 4 irmãos não era uma maldição. Era uma história, uma dor, uma força, uma jornada, uma marca, um renascimento. Hoje, ela não é mais a menina invisível que chorava escondida. Não é mais a jovem que deixou os sonhos para trás. Não é mais a mulher que acreditou que precisava ser forte para os outros. Ela é forte por si. Para nela, ela se tornou o que sempre mereceu ser, a protagonista da própria vida. E, quando olha para trás, sente algo inesperado, gratidão. Não pelos sofrimentos, mas por ter sobrevivido a todos eles. Porque foi a dor que a ensinou a renascer. Foi a ausência que a ensinou a se escolher. Foi o abandono que a ensinou a se amar. Ela não é apenas a única irmã entre 4 irmãos. Ela é a mulher que aprendeu a escrever a própria história, mesmo que tenha começado com lágrimas. E agora, finalmente, ela vive, não por eles, não pelo passado, mas por ela mesma, pela mulher que se tornou quando decidiu que merecia mais do que migalhas de amor. E essa foi, e sempre será, a decisão mais bonita da sua vida. Às vezes, a vida coloca diante de nós um silêncio tão pesado que parece impossível respirar. E, muitas vezes, esse silêncio vem exatamente das pessoas de quem esperávamos amor, proteção e presença. Mas a verdade dolorosa e transformadora é que o valor de alguém não depende do amor que recebe, e sim da força que encontra dentro de si quando ninguém está vendo. A irmã que cresceu entre 4 irmãos e mesmo assim foi deixada sozinha descobriu algo que muitos passam a vida inteira sem aprender. Que o amor que realmente sustenta é aquele que nasce dentro depois que todas as portas se fecham. O abandono que ela sentiu não foi apenas a dor de ficar sozinha. Foi a descoberta de que, quando o mundo lhe vira as costas, a vida lhe oferece uma escolha. Permitir que a dor a quebre ou permitir que ela a transforme. E ela escolheu transformar. Porque o sofrimento não a destruiu. Ele revelou uma força silenciosa, uma luz que ninguém conseguiu apagar. E é exatamente isso que a vida faz com quem continua mesmo quando tudo dói. A dor vira consciência, a solidão vira clareza, a rejeição vira crescimento. E, quando ela finalmente entendeu que não precisava provar seu valor para ninguém, ela se tornou algo que ninguém jamais conseguiu ser: livre. Livre da necessidade de agradar, livre do medo de perder pessoas que nunca estiveram realmente lá, livre do peso de carregar expectativas que nunca foram dela. A verdadeira moral é simples, mas poderosa. O amor que você procura no mundo começa dentro de você. Ninguém pode tirar isso. Ninguém pode diminuir isso. Ninguém pode silenciar isso. E quando você descobre isso, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Porque, no fim, não é sobre quem ficou ao seu lado, é sobre quem você se tornou quando ficou sozinha. É sobre como você aprendeu a se levantar sem mãos para te ajudar. É sobre como você entendeu que ser deixada sozinha não foi o fim. Foi o começo da versão mais forte, mais consciente e mais verdadeira de você mesma. A vida nem sempre te entrega a família que você merece, mas sempre te entrega a força que você precisa para se reconstruir. E essa força ninguém nunca mais pode tirar.